Bem, pessoal, voltando um pouco a essa conversa a respeito desse início do movimento institucional psicanalítico, né? Vocês imaginem o que era, busquem se transportar para uma época de uma Viena de espírito noir, na virada do século XIX para o século XX, com suas ruas úmidas, escuras, com suas lamparinas, com suas charretes, com seus homens de terno e bengala e relógio de bolso, andando pelas ruas, se encontrando no consultório de um médico neurologista que abriu as portas a partir de suas primeiras publicações para um campo profundamente intrigante, onde esses homens começam a discutir assuntos onde nessa cultura onde estão inseridos, grande parte deles poderia ser chamado não de outra forma a não ser tabu. Trata-se da sexualidade infantil, da sexualidade enquanto etiologia das neuroses, da repressão, de questões em torno da moral, da inserção do sujeito na civilização, tudo que a moral puritana vitoriana, que é hegemônica no Império Habsburgo do início do século XX, não queria que ocorresse. Era preciso ter muita coragem para se iniciar num percurso de se tornar psicanalista no início do século XX, coisa muito diferente hoje. Naquela época isso envolvia ataques à sua reputação, isso envolvia você ser chamado de mil coisas, charlatão, coisas dessa ordem, porque era um campo que estava começando a ser aberto, e um campo a ser aberto que inevitavelmente tocava em temáticas onde o campo da moralidade hegemônica dizia não, Ou seja, o campo de envolvimento de coragem para isso tudo. Coragem, brilhantismo, inteligência, estudos, partilhar coisas. O que foi feito na Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, por alguns anos, por homens brilhantíssimos como Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, foi o primeiro analista da futura psicanalista Melanie Klein, o Karl Abraham, que foi outro analista posterior de Melanie Klein, Max Eitingon, Otto Rank, Hans Sachs, dentre outros, desses pioneiros desses tempos épicos, onde a psicanálise ainda se resumia a esse grupo de abnegados ali dentro dessa Viena noir, no Império Habsburgo, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da destruição desse império, e desconhecida em grande parte por todo o continente europeu. O que vem depois, principalmente, como já disse em outra passagem, com o advento da chegada de Jung, um início de movimento de internacionalização, por um lado, para outros países da Europa, Jung era suíço, trabalhava no renomadíssimo hospital de alienados Burgosli, tinha como seu chefe, na época, um simpatizante da psicanálise, nunca teve um papel importante no movimento psicanalítico, mas permitiu a Jung desenvolver um conjunto de trabalho baseado na psicanálise nessa instituição, no Hospital Psiquiátrico Burgosli. E Jung, morando lá, já levou ideias freudianas para lá, conversou com pessoas, enfim, como essas coisas ocorrem. E se tornou um grande defensor das ideias de Freud por alguns anos, até 1913, e também por força de todo um conjunto de sua personalidade, ousadia, coragem, um homem extremamente culto e corajoso, Jung foi divulgando a psicanálise em várias passagens e várias oportunidades, e fez parte, como eu já disse, daquela viagem de 1909 até a Universidade Clark, nos Estados Unidos. Ou seja, a psicanálise cruza o Atlântico.
E foi nessa passagem, quando chegando no Novo Mundo, quando Freud teria dito: eles não sabem que estamos trazendo a peste. Né? A peste, o conjunto de questões que a psicanálise veicula na sua disciplina, no seu campo de saber, principalmente em torno da sexualidade, tema tabu. Né? Ou seja, essa busca de Freud por se cercar de pessoas, e a maioria das pessoas na época, Jung não, ele era filho de um pastor protestante, mas a maioria eram médicos judeus vienenses. Um dos grandes temores de Freud, e que ocorreram movimentos nesse sentido, era da psicanálise ser vista e detratada como uma ciência judaica. Ou seja, dado a sua abordagem dos temas que eram proibidos pela moralidade dominante, só poderia vir do espírito pervertido dos judeus, do qual, segundo Freud, judeus se inseria, obviamente. Voltamos em outro momento, ok?